E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva. Se você não me conhece, já se inscreva aí embaixo e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo, beleza? Bom, ontem nós tivemos aí mais uma grande manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. Foram milhares de pessoas, milhares de motociclistas aí que saíram numa motociatla junto com o presidente Bolsonaro pelas principais vias do Rio de Janeiro, né? E depois ele acabou fazendo um discurso lá para milhares de pessoas, onde ele reforçou tudo aquilo que ele vem dizendo nos últimos meses, que não vai mais tolerar, inclusive, um novo lockdown, que os direitos e garantias das pessoas continuem sendo sobrestados, continuem sendo retirados da população, principalmente o direito ao trabalho, né? E aí, na minha visão, ele sinalizou novamente o que pode ser aí um eventual decreto de estado de defesa para avocar de novo as garantias, as suas atribuições que foram retiradas e dadas a prefeitos e governadores nessa pandemia, né? E talvez aí uma eventual utilização do artigo 142, ou seja, as Forças Armadas, para garantia da lei e da ordem, para garantia do cumprimento aí deste decreto, melhor dizendo, né? E é isso, meus amigos. Aquela foi a verdadeira pesquisa eleitoral. Ali nós vimos que, de fato, essas pesquisas que foram divulgadas aí pelo Ibope, Datafolha e entre outros institutos são, de fato, fraudadas e mentirosas, né? Se não são mentirosas, no mínimo foram feitas nas portas de cadeias, né? Não tem outra explicação. O fato, pessoal, é que ali nós vimos, né, como em outras manifestações também, que o presidente é realmente amado pelo povo, é querido pelo povo. E que se tiver voto impresso de fato, em 2022, vai ser eleito, vai ser reeleito no primeiro turno, sem sombra de dúvidas. E esse é o problema. Problema porque todo mundo sabe disso. O sistema sabe disso. Nós sabemos disso, o presidente sabe disso, a esquerda sabe disso, a mídia sabe disso, o judiciário sabe disso, o legislativo sabe, todo mundo sabe disso. Está todo mundo sabendo e vendo que, de fato, o presidente vai ser reeleito se tiver voto impresso. Essa é a questão, se tiver voto impresso. E essa é a minha grande preocupação, pessoal. Porque essa pauta ainda não foi ganha, essa batalha ainda não foi ganha. A gente ainda tem que lutar pelo voto impresso, como eu vim trazer aqui para vocês nesse vídeo. Saiu uma notícia de que o próprio TSE diz que vai judicializar a questão, né, do voto impresso se ela for aprovada na Câmara. Veja, a atribuição de legislar, de criar uma lei, de criar leis, no geral, é do Legislativo, é do Congresso, da Câmara e do Senado. Eu não entendo por que é que o STF e o TSE se metem tanto nessa questão. Se não é deles aí a atribuição de legislar, eu não entendo. Vamos ler juntos aqui uma matéria e eu quero comentar com vocês aqui algumas questões muito importantes. Olha só. Matéria do Conexão Política, tá? Novamente indico para vocês, muito bom. TSE sinaliza que a eleição de 2022 não deve ter voto impresso, mesmo se o Congresso aprovar medida. Recentemente, o presidente da República afirmou que não haverá eleição sem voto impresso. E na minha opinião, pessoal, o que o presidente quis dizer com isso, né? Porque já tem parte da mídia aí dizendo que o presidente quer dar um golpe. Ah, não vai ter eleição? Então você vai dar um golpe? Não. O que ele quis dizer com isso é que se não tiver voto impresso, né, todo mundo já está vendo quem é que tem a maior aprovação popular, né? Não é o Lula, todo mundo sabe disso. Então, se não tiver voto impresso, o presidente já está dizendo aqui, ó, não vai ter eleição, vai ser fraude. Né? Basicamente, é isso que ele está dizendo. A implementação de um sistema que gere um comprovante de voto nas próximas eleições, garantindo que o dispositivo eleitoral possibilite a auditoria do resultado das urnas sem maiores barreiras, segue enfrentando uma forte resistência do Supremo Tribunal Federal. Apesar de praticamente não existir oposição entre os deputados. Cara, eu me pergunto, por que é que o STF é tão contra essa medida? Primeiro, como eu já falei, não cabe ao STF ou ao judiciário no geral legislar. Não cabe, essa não é a função deles. A função deles é executar, é julgar, né? Essa é a função do judiciário. Por que é que eles se incomodam tanto com essa questão? Vale a reflexão. Em 2009 e 2015, anos em que a pauta sobre o voto impresso ganhou aprovação e fôlego no Congresso, o STF considerou o tema inconstitucional sobre vários argumentos. Bom, o principal deles aqueles de que se referia a retrocesso, né? Você voltar a ter um voto de papel, etc. Aí tem aquela questão do tratado internacional que veda o retrocesso, etc. Enfim.
Agora que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a emenda, uma nova sinalização vermelha foi alcançada. Neste sábado 22, o jornal Foice de São Paulo emitiu uma nota do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, preste bem atenção, que frisou que cumpre a Constituição e a legislação, abre aspas, tal como interpretadas pelo Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Só que olha só, olha o pulo do gato aqui. O que eles não colocaram é que o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é também ministro do STF. Né? Então, olha que coisa louca, né? O TSE diz que cumpre a Constituição tal qual é interpretada pelo STF. STF que o próprio presidente do TSE faz parte. Entendeu? Deu para entender? Tá todo mundo contra o voto impresso, mas quem é que está contra? É justamente quem não tem a atribuição para legislar, né? Olha que interessante, cara. A grande questão aqui é que o juiz, né, ele tem que ser imparcial, ele tem que se limitar aí às suas atribuições, que é julgar. No caso do STF, interpretar a Constituição também. Só que é por isso que nós estamos aí fazendo uma PEC, que é para adicionar essa questão do voto impresso na Constituição. E aí eles já estão dizendo que mesmo se o Congresso fizer isso, adicionar essa PEC, né? Essa PEC for aprovada no Congresso, eles vão colocar ela como inconstitucional. Eles vão fazer uma barreira contra ela. Cara, eu me pergunto, por que é que o STF é tão contra essa questão? É tão contra o voto impresso. E, pessoal, isso me faz pensar o seguinte, essas pessoas que são contra o voto impresso, né? Por que será que elas são contra o voto impresso? Eu acredito que não é porque elas não querem que o presidente Bolsonaro seja reeleito, né? É claro que elas não querem isso, né? Mas acredito que a grande questão não é essa em si, né? Porque acho que não tem como eles impedirem, mesmo fraudando as urnas, que o presidente Bolsonaro seja reeleito. Todo mundo está vendo que o apoio a ele é muito grande. Né? Ninguém vai cair nessa narrativa de pesquisa, da mídia, que Lula tem isso e aquilo, pelo amor de Deus, é a história da carochinha, né? Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro será reeleito. Mas vamos conjecturar aqui, né? Supondo que haja fraude nas urnas eletrônicas, você acredita de fato que só há na esfera federal, né, para as eleições presidenciais? Eu duvido. Se há fraude, ela acontece em várias esferas, meu amigo. Pensa um pouquinho. Se nós elegemos aí um presidente conservador, de direita, né, Jair Bolsonaro, com basicamente 60 milhões de votos, né, pessoalmente acredito que foi muito mais, mas vamos trabalhar com esse número, 60 milhões de votos. Faz algum sentido a gente não ter eleito também a maioria de deputados de direita e conservadores? A maioria de senadores de direita e conservadores? A maioria de governadores de direita e conservadores? Faz algum sentido isso não ter acontecido? Sinceramente, respondo sinceramente, porque para mim não faz. Não faz nenhum sentido. Como é que a maior parte da população elege um presidente de direita conservador e elege a maior parte de parlamentares de esquerda? Faz algum sentido isso? Gente, a maioria e eu estou falando em todas as esferas, municipal e estadual também. A maioria dos vereadores são de esquerda. A maioria dos deputados federais e estaduais são de esquerda. A maioria dos senadores são de esquerda. Esquerda, centro, é a mesma coisa. Então, talvez esteja aí o grande medo do sistema. Não é em impedir que o presidente Bolsonaro seja reeleito, porque eles não têm como fazer isso, mesmo com fraude. Está muito evidente que o povo está com o Bolsonaro. A maior parte, a esmagadora maioria da população está com ele. Eu acho que o grande medo do sistema é de não poder reeleger ou eleger senadores, deputados, vereadores, prefeitos e governadores que estejam alinhados com eles. Porque o governo federal era o maior financiador do sistema, mas não era o único. Então, se as outras fontes, entre aspas, de renda do sistema não forem reeleitas, saírem do poder, forem extirpadas, o sistema acaba, meu amigo. Esse é o maior medo deles, né? Então é por isso que nós devemos incansavelmente lutar por essa pauta. Mas vamos por etapas, pessoal. Primeiro, vamos nos preocupar em aprovar o voto impresso. Então vamos lutar por essa causa.
tá certo? Dia 12 de junho, o presidente falou que vai ter aí uma outra motociata aqui em São Paulo, dessa vez aqui em São Paulo, né? Então a web já tá louca aí, ensandecida, se organizando, o negócio vai ser maior ainda. Então vamos lutar por essa pauta. Primeiro a gente aprova o voto impresso, depois a gente luta contra quem quiser barrar ela, mesmo assim, mesmo tendo se tornado uma PEC, né? Tendo sido aprovada essa PEC. Então compartilhe esse vídeo, deixa o like aí embaixo, fiquem com Deus e até a próxima.